Saudações, um prazer entrar na casa de vocês e sempre pedindo que acessem, se inscrevam, porque conforme o número das inscrições é possível que a gente atinja ou supere a bolha que reveste todo esse sistema de comunicações, e atingindo esse objetivo nós passamos a ser pagos indiretamente para que você possa assistir. Nós temos que chegar a um determinado número de inscritos que sensibilize as empresas que fazem a propaganda. Como acontece nessas grandes redes e esses grandes analistas e entrevistadores, etc. e tal. Não tenho pretensão de chegar a tão longe, mas, enfim, estou aqui com um serviço público, de interesse público, fazendo análise e comentários junto com vocês que podem dialogar pelo Zap com as pessoas que mantêm essa estrutura no ar. Muito obrigado antecipadamente. Eu sei que o problema continua doendo ainda, porque a morte dos entes queridos dói. Dói profundamente. Necessariamente não precisava ter havido tantas mortes aqui no nosso país. A Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado sobre o Covid-19, que envolve autoridades públicas e até o presidente da República, vocês sabem que eu tenho evitado de comentar sobre o que está acontecendo. Oportunamente, mais adiante, eu vou fazer uma geral, porque são tantas as informações, tantos os depoimentos, as declarações, o que estão sendo produzidas nessa comissão, que é muito difícil agora a gente fazer um juízo mais criterioso, mais sábio, mais justo sobre aquilo que está acontecendo nessa comissão. Mas sabe-se que o governo cada vez mais fica encurralado e tem que dar explicações por que fez determinadas compras e suspendeu a aquisição de outro tipo de vacina. Mas isso mais adiante nós vamos comentar. Porque quanto mais se fala nisso aí, e é dolorido falar sobre isso, nós estamos esquecendo de outros assuntos. A mídia como um todo. O que é a mídia? São os meios de comunicação em geral, jornal, rádio e televisão, que não querem falar sobre desemprego e sobre inflação. Aqui na nossa região, menos mal que não temos tanto problema em relação ao emprego, por exemplo, porque a construção civil absorve quase tudo. É forte a construção civil nessa região catarinense. Agora, a inflação está nos atingindo como igual os outros irmãos dos outros estados. A inflação nos atinge duramente, a inflação. É uma inflação que o governo agora já disse que dos últimos 12 meses, eu tenho as estatísticas do IBGE, 8,07%. Eles trabalhavam com 5, 5,5% o máximo por ano. Já estamos em 8% no mês de julho. Vamos torcer que a inflação não chegue a 2 dígitos, 10% no final de dezembro. Vamos torcer, porque aí sim, aí nós vamos chegar à conclusão. Mas o Magno dizia lá no início do ano, ele já dizia, olha, hoje nós já não compramos hoje o que comprávamos no mês passado. Agora já estamos dizendo, mês de julho, não compramos hoje o que nós comprávamos no mês passado, na semana passada. Já não é mês, é semana passada. No final do ano, vamos rezar, vamos torcer, porque parece que nem reza está adiantando. Vamos torcer que no fim do ano nós não tenhamos que dizer, olha, o que nós ganhamos hoje, 31 de dezembro, não paga, não compra mais o que nós comprávamos ontem, no dia anterior. Tomara que não aconteça isso aí. Mas, ainda sobre o Covid, apenas um dado. Na metade do ano passado, os Estados Unidos tinham 318 mil mortes e nós 50 mil.
Lá era o governo Trump, no ano passado. No final do ano, os Estados Unidos fechou, ainda no governo Trump, porque o Joe Biden só assumiu em final de janeiro e fevereiro. 550 mil, o Brasil passou para 390 mil. Então, uma diferença que antes era de 260 mil, os Estados Unidos com mais mortes na metade do ano passado, passou no final do ano de 2020 para 160 mil. Ou seja, já se anunciava que o número de mortes se aproximava do número do Brasil, se aproximava do número de mortes dos Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos, 606 mil mortes, 606 mil mortes. O Brasil, 525, já estamos com quase 530, mas vamos obedecer o cálculo de hoje, 520 de ontem, 525 mil. Diferença, 80 mil. No fim do ano, a projeção de cientistas e estatísticos que estão trabalhando nisso, a projeção é a seguinte: Estados Unidos no final desse ano 646 mil e o Brasil 645 mil, estaremos empatados. O que aconteceu de fenômeno? Que lá nos Estados Unidos com Joe Biden, ele assumiu a liderança. Usem máscaras, lavem as mãos, mantenham o distanciamento social, e tentou impor nos estados, e muitos estados, lá os estados são autônomos, não é como aqui, como a federação, lá os estados são autônomos, independentes, têm as suas legislações próprias, seus tribunais próprios. Os estados relutavam, mas acabaram entendendo que não tinha outra solução a não ser máscara, lavar as mãos e distanciamento social e vacinação em massa. Então compraram tantas vacinas que estão distribuindo vacina até para o Brasil. Então, eles ao longo do tempo com vacinação em massa, um discurso só, uma determinação só, enfrentarmos e ganharmos a guerra contra o Covid-19. Lá está dando certo, e aqui deu tudo errado, porque cada um diz uma coisa, e não há liderança nacional que coloque todo mundo nos eixos e obedeça um padrão só de respeito à vida e combater o Covid. Enquanto isso, sobre economia, o déficit nominal do país, isso são dados do Banco Central, dos últimos 12 meses, o déficit, o que é déficit? É a diferença entre a receita e a despesa no setor público, isso é déficit, a diferença do que entra e do que sai, 724,6 bi, déficit quer dizer, está no negativo, bilhões, quase 1 trilhão, muito bem. A dívida líquida do setor público, ou seja, é o total da dívida não financiada, aqui está fora os juros, a dívida líquida do setor público até maio desse ano é 4,73 trilhões, 3 trilhões. A dívida bruta do governo federal, aí sim incluídos juros, governo federal, INSS, governos estaduais e municipais, estão bem sentados, 6 trilhões, 6 trilhões, ponto 696 bilhões de reais, é a dívida bruta do país. O PIB em 2000, que é o Produto Interno Bruto, o PIB fechou em 2020, segundo o Banco Central e os dados da economia, são censos de economia do nosso país,
Em 2020 fechou o PIB, Produto Interno Bruto, em 7,4 trilhões. O PIB é a soma de toda a riqueza nacional, a soma de todos os bens produzidos, tudo. 7,4 trilhões. E a dívida, tudo que nós temos vale 7,4 trilhões no ano 2020, fechou o ano 2020. A dívida, 6,9 trilhões, ou seja, praticamente nós estamos devendo o valor todo da nossa riqueza, o PIB, continua acima de 90%. Esse é o resultado. Quando os governantes não dão conta do trato da coisa pública com respeito, com seriedade, com responsabilidade, só ficam de fake news, só ficam de zap, trocando bilhetinho como se fosse o Jânio Quadros lá de 60, 70 anos atrás, ficam brincando de governo, ficam apadrinhando os familiares, ficam contemporizando atos que não dá mais para esconder, são atos de corrupção todos os dias. Falava-se tanto, não, vamos combater a corrupção, vamos eleger porque vamos combater a corrupção, e nós acreditamos. Ó, chegou um grupo aí que vai combater a corrupção. E agora, com esses dados aqui, o que é que nós vamos dizer em casa para os nossos filhinhos? Que o que ele está comendo hoje é possível que não vá comer a mesma coisa no dia do amanhã. Pense sobre isso. Um forte abraço e até!